Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Quero saudar a todos os irmãos aqui presentes nesse momento de abertura da nossa primeira videoconferência em favor da família e da vida. É uma alegria iniciarmos esse nosso momento durante 2 dias, 13 e 14. Estamos aqui reunidos para vivermos este anúncio da Boa Nova, esse grito, essa voz que clama do deserto em favor da vida e da família. Vivemos hoje mediante a cultura da morte, do secularismo e tantas ideologias que atacam frontalmente a família e a defesa da vida. O Evangelho nos mostra Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E o que vimos hoje muitas vezes é o nosso meio social trazendo morte, trazendo o sinal da morte, o sinal da indiferença, o relativismo e tantas outras coisas. A videoconferência em favor da vida e a família tem esse objetivo de anunciar, de formar toda a família para vivermos, sim, uma família no projeto de Deus e uma defesa da vida em sua totalidade. E já vamos iniciar, então, com a primeira palestra que vai ser coordenada pelo Padre Wander Maia, ele que é da Diocese de Santo Amaro, esse sacerdote muito amigo da nossa obra aqui, e queremos recebê-lo com muita alegria, ele que vai trazer esse tema tão interessante que é a influência da nova ordem mundial na família cristã. Que Deus possa nos abençoar e a partir de hoje, a partir desse instante, oficialmente está dado a abertura na nossa videoconferência com a sua presença, Padre Wander. Graça e paz esteja contigo, Padre. Vamos fazer a oração para começarmos e discorrer o tema que eu acredito de grande importância e valor nesse congresso sobre a vida e a família promovido pela Opus Messi. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Muito bem. Nesta primeira conferência sobre a influência da nova ordem mundial na família cristã, vamos tentar traçar um panorama breve sobre a nova ordem mundial e depois já discorrermos sobre aspectos muito pontuais da influência desta nova ordem sobre a família cristã. Só, num primeiro momento, quem quiser aprofundar o tema, há uma bibliografia muito vasta e poderíamos citar realmente vários títulos, mas eu chamo a atenção para 2 ou 3 que vale a pena. O Poder Global, Religião Universal, na sua nova edição, pela a Eclésia, de autoria do falecido e excelente Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, do Alexandre Costa, Nova Ordem Mundial. Vale a pena aprofundar. Ainda de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o Psicose Ambiental. A Falsa Aurora de Le Pen também vale a pena. E talvez o principal livro, escrito há tanto tempo, mas que é de uma atualidade única, do Monsenhor Henri de Lacy, A Conjuração Anticristã.
5 títulos. Está bem? Depois, quem quiser pode buscá-los para se aprofundar. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que a ideia da criação de um império universal não é nova. Nós tivemos durante a história a tentativa de estabelecimento de um governo mundial dentro do que era conhecido, mais de uma vez, pelos impérios antigos. Assim aconteceu da parte dos egípcios, assim aconteceu da parte dos mais destacados, os babilônicos, assim aconteceu da parte dos macedônicos, com Alexandre o Grande, assim aconteceu principalmente da parte do Império Romano, com seus imperadores. E todos sucumbiram. Sempre a tentativa de domínio mundial por parte de um império, isso sim esteve presente. Portanto, essa realidade em si não é uma novidade. Bem, nenhuma delas conseguiu, de fato. Talvez a que mais se aproximou, mas nunca cruzou o Atlântico para cá, foi o Império Romano, e aqui durou um tempo maior. Mas, de fato, nunca conseguiu chegar ao seu intento. Agora, o que nós denominamos de nova ordem mundial começou a ser concebido de uma forma mais próxima, mais imediata, a partir da segunda metade do século XX, com uma data mais precisa, tem raízes lá atrás. Mas nesta concepção definitiva, nesta articulação, como está sendo colocado em prática agora, tem a sua origem na segunda metade do século XX, a partir de 1950. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, os pressupostos antecedentes nós nem vamos trabalhar todos, e não é esse o sentido, mas o advento da Escola de Frankfurt, que espalhou suas ideias revolucionárias mundo afora, no campo cultural, tendo migrado para os Estados Unidos. Depois, nós temos a criação da ONU, e a ONU vai ser um braço forte na implantação da nova ordem mundial. E aqui eu não estou falando pelo aspecto positivo, ainda que possamos extrair algumas coisas positivas do momento da criação da ONU ou de algumas das suas atuações, mas fato é que já na sua raiz, já na sua gênese, a Organização das Nações Unidas nasce dentro da esteira da busca já da concepção da implantação da nova ordem mundial por parte de um determinado grupo que, a partir dos bastidores, estará buscando articular essa nova ordem para implantá-la em definitivo. Nós temos um marco nesse caminho que será a criação do Clube de Bilderberg em 1955, onde aquelas famílias mais ricas e mais importantes do mundo no pós-guerra, entre as quais sempre haverão de se destacar a família Rothschild e a família Rockefeller, dentre as mais poderosas famílias em todo o mundo, com detenção do poder financeiro. E sem o poder financeiro não se faz nada, a coisa não acontece. Se destaca dentre essas famílias a família Rockefeller, a lendária família Rockefeller e a família Rothschild. Na criação do Clube de Bilderberg,
as metas do clube, que depois foram se dilatando e que todas coincidem com a busca da implantação desta nova ordem mundial, que atacará no centro a civilização católica, a civilização ocidental católica, para diluí-la e fazer com que, sobre as ruínas desta civilização, se implante a fortiori essa nova ordem mundial. Então, na gênese da criação do Clube de Bilderberg, ao manifestar algumas das suas intenções, o representante da família Rockefeller, de então, e o da família Rothschild, o Lawrence Rockefeller e o Lord Rothschild, eles já dizem claramente que de tempos em tempos é preciso que se crie o caos para que se proponha a solução. Então, na frase de um para o outro que foi escutada no início da reunião, em 1955, da primeira reunião do Clube de Bilderberg, criemos, se quisermos implantar a nova ordem mundial, criemos o caos, então apresentaremos a solução para o caos que nós criamos. Isso já dá para pensar em muita coisa, não? Já dá para se pensar em muita coisa nos últimos 50, 60 anos. As crises que se estabeleceram mundo afora, a própria Guerra Fria está dentro deste jogo. A guerra ideológica, a disseminação das ideias que foram no campo da cultura e do ensino, que aí sim vão atacar a família no seu centro, que foram sendo difundidas a partir da elaboração do Círculo de Frankfurt, principalmente nos Estados Unidos, e aqueles nomes que todos conhecemos, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Korsch e Caterva. E então o que nós tivemos foi que, a partir da criação do Clube de Bilderberg, colocando o jogo, iniciando o jogo, colocando a engrenagem em movimento, foram sendo dados passos muito bem articulados, muito bem decididos, para que se chegasse ao quadro que nós temos hoje. Já com a implantação da nova ordem mundial, totalmente avançada, muito já próximo da sua conclusão, e que coincide, se assim o quiserem, e eu acredito piamente, penso que sim, há dados suficientes, há material de corroboração suficiente, penso que bate totalmente com a Agenda 2030 da ONU, com o Fórum Mundial Econômico de Davos, do Banco Mundial, e assim por diante. Agora, isto vem desde os dias e esta é a ideia marxista por excelência. E esta é a mentalidade revolucionária por excelência, que se é preciso implantar uma nova ordem mundial, é preciso, vem desde os dias de Antonio Gramsci, o revolucionário italiano, um dos ideólogos, de certa maneira, da revolução marxista cultural, que aprofundou mesmo no tema e que deixou um caminho a ser trilhado para se corromper as próximas gerações. Uma engenharia social, uma engenharia de ideias inteira, para deturpação, para corrupção, para cooptação das mentalidades. O Gramsci dizia que, se tivesse que implantar a revolução mundo afora, era preciso destruir duas resistências, acabar com duas resistências. Era preciso derrubar duas muralhas. A Igreja, e aqui a Igreja entenda-se como a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e a família.
Então, para que a revolução avançasse, nós vamos ver como os mentores da nova ordem mundial, como o principal dentre os três grupos que vai articulá-la, como ele vai se utilizar da revolução cultural marxista como instrumento de corrupção, de manipulação das consciências, das mentalidades, para que possam ir aos poucos se acostumando com o que vai se propor a partir dessa nova ordem, que é a inversão e a mudança de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que é natural, de tudo aquilo que foi dado por Deus, é a aniquilação de toda a ordem natural, de toda a lei natural e de toda a lei sobrenatural, de toda a ordem sobrenatural, se assim pudéssemos dizer. A aniquilação da ordem natural até é possível, da ordem sobrenatural nunca. Mas numa grande guerra, então como os mentores da parte desse grupo que deterá o poderio financeiro, que no fundo é o que vai determinar os passos para o avanço da nova ordem, para verdadeiramente o estrangulamento, o sufocamento da civilização cristã católica ocidental, como eles se utilizaram da revolução cultural, da mudança do pensamento a partir da reconstrução das narrativas, a partir da reformulação dos conceitos, da mudança, portanto, do sentido das palavras. Isso é engenharia social, é engenharia de linguagem. Isso aqui não é brincadeira. E aí a coisa avançou num rumo tal que conseguiram chegar ao verdadeiro monopólio da cultura, ao verdadeiro domínio da cultura, desde as cátedras até toda a parte de publicação editorial, todo o mercado editorial, a mídia, a imprensa, portanto a televisão e afins, o mundo cinematográfico, Hollywood, que eu diga, em nossos dias Hollywood trabalha assim exasperadamente pela destruição da família, pela destruição da ordem natural das coisas, pela destruição daquilo que Deus deixou, através de uma maciça campanha de linguagem, através dos seus filmes, das suas séries, que vão entrando no cotidiano e nas inteligências das nossas gerações, e vão anestesiando, e vão amortecendo, e vão destruindo a capacidade de perceber a realidade e criando uma realidade fictícia, uma realidade à parte. E então, o que nós temos aqui, esses grupos que detêm o poderio financeiro conseguiram manipular com muita competência, com muita ardilosidade, com muita eficácia, com alto investimento, principalmente os meios que foram dominando a cultura e detendo o seu monopólio, calando toda e qualquer voz dissonante da mentira que eles estavam impondo. Como isto chegará à família? Aí vamos um passo a passo. Lembre-se daquilo que Antônio Gramsci disse. Se tiver de implantar a revolução, é preciso acabar com a Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isso Gramsci entendia. E é preciso acabar com a família. A família, esposo, esposa, homem, mulher e filhos, exatamente na ordem como foi criada por Deus. Bem, a primeira coisa que nós tivemos muito intensamente, já a partir da década de 60, foi a famigerada revolução sexual. O termo está correto, revolução, porque é uma revolução mesmo, no sentido péssimo da palavra, que é uma rebelião contra Deus, contra aquilo que ele criou,
E parte desta revolução sexual estará apoiada já pelos meios de comunicação, com a infiltração dos ideólogos da revolução em todos esses ambientes, nas redações jornalísticas e editoriais dos jornais e companhia. O que nós temos é que uma campanha maciça de liberação da vida sexual para ser vivida à revelia, a bel prazer, segundo a busca do hedonismo, segundo uma falsa liberdade da parte de cada um, vai ser incentivado de forma grotesca. Só que com incentivo da libertinagem sexual. Portanto, já a primeira forma de atacar a inocência das crianças. Nós vamos chegar aos mais terríveis quadros, as mais abruptas e lamentáveis situações em nossos dias. Mas nós vemos claramente que já era um primeiro ataque à inocência da criança. Nós temos já vindo um pouco antes o movimento, mas uma claríssima feminização do homem e uma masculinização da mulher. O advento do feminismo, reivindicando para a mulher algo que jamais ela mesma quereria reivindicar para si, uma autonomia infundada, sem base em nada, sem raiz em nada. Sempre o pretexto da liberdade, que é muito mais uma libertinagem, defendendo que a mulher fizesse o que quer, e aí vem lemas muito atuais como o meu corpo, minhas regras, os dias de hoje, essa falácia nefasta e cheia de rapina e falaciosa. Naquele momento, na década de 60, então, nós temos a revolução sexual, com a corrupção dos costumes. Na França, o maio de 68. Nos Estados Unidos, o horrendo evento de Woodstock, sexo, droga e rock and roll, mostrando aos jovens uma realidade totalmente distinta daquela nobre e ordenada, cheia de virtude, com pureza e castidade, com um ordenamento em direção à família, obediência e fidelidade aos pais e às autoridades, coisas muito necessárias para o reto funcionamento da sociedade. E o que nós temos claramente? Com a libertinagem solta, com a tal revolução sexual, que é liberar todos os instintos mais baixos, que sem a graça e sem a virtude sabemos que leva o ser humano a viver uma vida animalesca. Chegou também o advento da pílula anticoncepcional, que dissociou a vida sexual válida e abençoada por Deus, porque nobre, pura e santa dentro do matrimônio, ordenada para a união entre o casal e a sua fecundidade, os dois fins, o unitivo e o procriativo, dissociou totalmente a potência sexual dos cônjuges destes dois fins para o qual ela foi dada e deve estar sempre ordenadas, e aí escravizou a potência sexual, fazendo-a vítima do hedonismo egoísta e verdadeiramente escravizador, e da busca do prazer a todo custo. Só que aí quem vai pagar com isso é o amor e a vida dos inocentes. Nós temos, então, o início de um verdadeiro marketing pró-aborto e da pílula anticoncepcional. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, grupos como das grandes fundações que nasceram no pós-Segunda Guerra, a partir desses grandes clãs, dessas grandes famílias, Rockefeller, Rothschild,
MacArthur, sociedades, fundações de época, fundadas naquele momento, então. Nós não tínhamos ainda uma Open Society, que hoje aqui talvez opere com uma maior amplitude em nosso tempo. O que acontece é que essas fundações, Rockefeller, Rothschild, MacArthur, começaram a financiar um verdadeiro terrorismo obstétrico. Como? Oferecendo para os médicos simpósios em regiões muito caras dos Estados Unidos e do mundo, em resorts, em hotéis 5 estrelas, financiando e custeando totalmente a viagem desses médicos. Isso está denunciado em mais de uma obra. E que ofertavam, inclusive, bonificação financeira para aqueles que se comprometessem na transmissão e difusão das ideias que eram fomentadas dentro desses simpósios pró-terrorismo obstétrico e na disseminação dos métodos que ali seriam demonstrados para que fossem aplicados mundo afora. Isso significava a disseminação do aborto, da pílula anticoncepcional, da sexualidade corrompida, libertina e desvinculada, na verdade, do amor, da sua sacralidade dentro do matrimônio. Bem, o terrorismo obstétrico consiste em, então, difundir concepções pseudocientíficas que vão aterrorizar a mulher que, dentro do desígnio do plano de Deus, como esposa, quer ser mamãe fecunda, mamãe generosa e ter muitos filhos. Com aquela ideia de que a sua vida estará em risco, a sua saúde estará em risco, e que é uma incoerência, e que a partir da segunda ou terceira gravidez isso seria uma coisa insana. Se difundiu a cultura da cesárea e realmente procurou-se evitar o parto normal naquele primeiro momento. E fora isso, que sem dúvida alguma nós constatamos também a cultura da laqueadura e da vasectomia vão entrar com toda a força. O controle da natalidade antinatural, forçadamente, para que se mutilasse na mulher aquela sua potência, aquela sua capacidade dada por Deus de ser fecunda dentro do desígnio da esponsalidade, dentro do matrimônio, de forma sagrada. Bem, fora isso, nós tivemos, a partir da revolução sexual e da libertinização do sexo, a imposição das modas sensuais, a mudança da cabecinha, da concepção da mulher, do que seja a sua identidade, a sua natureza, e, portanto, também da vivência e do testemunho da pureza e da modéstia. Passou a se oferecer a vida sexual como um verdadeiro parque de diversões. As campanhas de controle da natalidade, grande armadilha dentro da mídia, passando a ideia de que muitos filhos significa ser irresponsável e estar colocando em risco e ameaçando a condição da humanidade e do globo terrestre, pela potencial ausência de recursos naturais, o esgotamento paulatino desses recursos de manutenção da vida, como, por exemplo, a capacidade de alimentar a população mundial, mais uma grande falácia, tendo um limite, sabemos que muito longe daquilo que eles afirmam, só por citar mesmo, com o neomalthusianismo, aí depois, com calma, cada um pode ir atrás do que foi o malthusianismo.
a teoria nada corroborável e sólida de Malthus. E junto a isso, muito bem, explode a revolução sexual, pílula anticoncepcional, o advento do preservativo e vasectomia e laqueadura e sexualização das gerações. Junto a isso, nós temos a total cooptação da mulher em relação a ter uma vida por eles fomentada, que implique para ela uma vida de autonomia, de sucesso pessoal e de liberdade. Mas autonomia, sucesso pessoal e liberdade nos conceitos daqueles que estão mudando a mentalidade das gerações significa dizer, se livrar totalmente daquilo que foi ontem, que deveria ser hoje e sempre, que é a coisa como foi criada por Deus e cuidada segundo a sua ordem natural. Bem, se criou uma grande ilusão à mulher para tirá-la de casa, deixar o seu vácuo, o seu espaço vazio. Depois, em toda a mídia mundial se começa uma grande campanha pró-divórcio. Já numa etapa seguinte, na década de 70, o divórcio é cada vez mais incentivado. E, na sequência, nós temos a entrada aí, em definitivo, da ideologia LGBT, dentro da qual estará a ideologia de gênero, podemos compreender desta forma, e a implantação de uma cultura também destrutiva e nefasta, gaysista, para aniquilar a criação do homem e da mulher, para aniquilar o homem e a mulher como foram criados por Deus, e que assim, ao atacar o homem e a mulher criados por Deus, ordenados um para o outro, se atacasse no coração e se, enfim, diluísse a família, propondo falsos, fictícios, totalmente errados modelos, pseudo-modelos de famílias, que de família não tem nada, porque o modelo de família é um único e só pode ser único, um só. Homem e mulher. Imagem de Deus. Ordenados um para o outro. E com a consecutiva prole que deverá vir do consórcio matrimonial entre ambos. Bem, avançando um pouco, o que nós temos? Que a partir da década de 90, e vejam, no Brasil, por exemplo, a tragédia, a maldade que fizeram as telenovelas, a perversidade das telenovelas, principalmente impostas pela maior emissora de nosso país, que noite após noite foi lavando o cérebro, foi alienando, foi rebaixando, foi manipulando, foi desnorteando as famílias brasileiras. A tal ponto que as gerações que passaram ali a década na frente de um televisor nessa faixa de horário tiveram o seu entendimento da realidade totalmente transformado. Compraram mesmo a ideia que ali estava sendo transmitida. E de forma indefesa, porque carentes de uma formação cristã, moral, espiritual mais profunda, alvos fáceis, presas fáceis para os predadores ideológicos. O que acabou acontecendo é que a mentalidade antifamília, a mentalidade antivida, a mentalidade gaysista entrou com toda a força. Todas as reuniões, todas as, vamos dizer, as grandes convenções dentro da agenda da ONU, Rio 90, se eu não me foge agora a memória, 92,
e esta e aquela outra, todas as grandes conferências promovidas pela ONU junto à armadilha do ecoterrorismo, da farsa do aquecimento global, para apoiar o discurso de redução da população mundial. No fundo era isso. A obra do Dom Bertrand, Psicose Ambiental, um belo documento sobre esse ponto. Junto ao ecoterrorismo, para fornecer, vamos dizer, argumento nesta caçada à multiplicação da humanidade. E, sem dúvida alguma, na tentativa de se aniquilar a família tradicionalmente constituída por Deus, toda a agenda da ONU se encaminhava para o futuro 2030. Mas aí nós estamos falando, por exemplo, de 2006, 2007, 2008. Só que em 2006, 2007, 2008, o que nós temos é que estávamos há 2 décadas e meia da meta da ONU para 2030. E chegamos a 2021, estamos a 1 década de 2030, um pouquinho menos, e tudo aquilo que está estabelecido na agenda da ONU 2030, que é a implantação da nova ordem mundial, que é a supressão da família, da ordem natural criada por Deus, o ataque definitivo e a destruição da Santa Igreja Católica, a fusão das religiões numa só religião universal, com uma única liderança mundial sob a imagem de um grande líder, pacifista e ecumênico, a coisa vai muito adiantada. Me faz pensar naquilo que a irmã Lúcia teria confessado através do falecido cardeal Carlo Caffarra, que à época era padre, quando ela fez chegar a São João Paulo II uma mensagem através do então padre Caffarra, que estávamos num tempo que o último grande ataque de Satanás seria contra a família. E de fato foi. Hoje, vamos chegar em nossos dias, o domínio já da cultura de morte ou a anticultura LGBT, a cultura de morte ou a anticultura LGBT, através das mídias. Vejam, pode-se insultar a família, pode-se insultar a Deus, pode-se insultar a tudo aquilo que é sagrado para nós, mas não se pode tocar, sob hipótese alguma, na farsa, na ideologia, na escaramuça que é o lobby homossexual, o lobby LGBT. Então hoje, por exemplo, já se vê claramente que a agenda na reta final, se nota isso muito claro na mudança de identidade dos personagens, por exemplo, das histórias de quadrinhos, mudando, alterando a sua identidade, para fazer confundir e fazer pensar exatamente que não há aquilo como Deus criou, o sexo definido, homem, homem, mulher, mulher, XX, XY. E não há meio termo. Ou se é um ou se é outro, ou se é homem ou se é mulher. E qualquer outra coisa além disso não tem nada de ciência, é ideológico, é narrativa, é construção narrativa, ideológica, para fazer passar garganta abaixo dos desavisados, dos que não têm formação, a mentira que estão contando. E aí, a identidade natural dos super-heróis é uma coisa impressionante. E aí os super-heróis, inclusive, transformados para que a ideologia entre com mais eficácia, principalmente nas novas gerações, em homossexuais. Não tem muito, nós tivemos o exemplo aí de um dos mais conhecidos super-heróis, que é o caso do super-homem transformado em gay, num quadrinho.
como sendo assumidamente gay. E aí outras coisas tantas que já vemos, porque agora a coisa é identitária. É ecofeminista identitária. E a teologia da libertação na América Latina assumiu isso assim até as últimas consequências. O programa nós falamos dos grupos, são 3 grandes ondas. Os metacapitalistas, os detentores do poderio financeiro, que estão por detrás da fundação dessas grandes fundações, redundantemente falando, o bloco sino-russo e o bloco muçulmano. Mas quem vai dar as cartas, no fundo, e quem vai dar a última palavra são os metacapitalistas, que pensam-se donos do mundo e que querem fazer sucumbir à ordem deixada por Deus e recriarem o mundo e a humanidade segundo os seus anelos, os seus conceitos, que no fundo estão totalmente dados. E é preciso que se diga isso, claramente, por aqueles que os governam, por Satanás. Satanás é o autor, de fato, a inteligência que coordena e que conduz cada uma dessas mentes que, material e temporalmente falando, estão na esteira, na vanguarda da construção dessa nova ordem mundial ateia, materialista. Por outro lado, politeísta a propósito, para dar um verniz de religião, só que sem a verdade. Todas as religiões são boas. Humanitarista, ecopacifista, por que não dizer ecumenista e assim por diante. Isto chegou às nossas famílias. Chegou e as nossas famílias estão muito fragilizadas. Ora, é preciso pôr os remédios a partir de dentro. Não cedermos. Está pintado aí o quadro muito claramente, o último grande ataque contra a família, as legislações universais da cultura de morte, a disseminação do aborto e a aprovação mundial do aborto, praticamente, das legislações pró-divórcio, das legislações pró-cultura gaysista, ou a cultura de morte, ou a anticultura gaysista. Estão aí. Domínio dos parlamentos, a mídia, tudo como tentáculos de um mesmo monstro, de uma mesma cabeça pensante. Agora, como reagir? Como católicos apostólicos romanos, nós precisamos crer, primeiro, que sem dúvida alguma, é preciso dizer isso antes do fim, que o triunfo do Imaculado Coração de Maria virá. Mas Nossa Senhora quer que nos esforcemos por cooperar espiritual e apostolicamente com o seu triunfo, para que angariemos méritos sobre nós. E que assim seja o maior gozo do seu coração imaculado pelos seus filhos tomarem parte nessa tremenda empresa de combate que deverão tomar, e depois serem testemunhas do triunfo auspiciado, patrocinado por sua intercessão, sua mediação única. Então, precisamos investir, sim, na formação das próximas gerações. Por isso, toda a obra de apostolado, todos os movimentos, todas as comunidades novas, entre as quais a Opus Messi, toda a formação das próximas gerações, todo o fomento de vida sobrenatural, de vida espiritual, de oração e de vida penitencial, toda e qualquer forma de fato aí realmente as obras novas de apostolado, de apoio mútuo entre as famílias e as famílias, para que rezem, para que estudem, para que se cuidem e cuidem umas das outras. No sentido mais belo da doutrina e da formação católica, são necessárias, urgentes e devem ser apoiadas como esta, e não podem parar.
e confiança. Confiança. Rosário, vida de Santa Missa, vida da Palavra de Deus, vida de jejum, vida penitencial e entrega a Deus através do cuidado dos outros e confiança. E não temos o que temer. Não temos por que temer. Por fim, o Imaculado Coração de Nossa Rainha acontecerá. Estamos perto de, eu creio piamente, alguma intervenção já muito próxima. Não antes de passarmos por uma grande tribulação, mas muito próxima de Deus através de sua Santíssima Mãe. A família está no olho do furacão e a nova ordem mundial pressupõe a sua destruição e aniquilação total para que estabeleçam o reinado das trevas no mundo, da cultura de morte, da cultura anti-vida, anti-família, para que aí cheguem de fato a aquilo que eles querem. A eliminação de uma parte considerável da humanidade, a escravização de uma outra. Enfim, aquele grupo pequeno, mas liderado por aqueles que é o seu líder, e eu já disse quem é, dominem o mundo. Mas não conseguirão. Então vamos valorizar esse congresso e vamos nos lançar e também cooperemos com a nossa parte de oração, de penitência, de apostolado. Estejamos juntos. Nossa Senhora está congregando seus filhos, está unindo-os para fazer a vontade daquele de quem sempre ela falará: fazei tudo o que ele vos disser. Seu divino Filho. Vamos terminar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo congresso. Muito obrigado pela atenção de vocês.